recentemente, lá mais especificamente no dia 12 de outubro, eles fizeram o lançamento oficial da biblioteca GlueStack, que é o tema desse vídeo, né? Native Base versus GlueStack. Para que serve uma? Para que serve a outra? Quais são as diferenças? Qual eu devo usar? Compensa ou não compensa eu migrar o meu projeto? E é isso que a gente vai discutir nesses tópicos. Native Base, a proposta inicial dele foi ter uma biblioteca que a gente possa utilizar para React e React Native. Eu acho que esse foi um dos principais diferenciais. Normalmente, um pouquinho no passado, quando a gente olhava nas bibliotecas que existiam, se a gente queria trabalhar com desenvolvimento web, existiam bibliotecas específicas para web, como eu posso citar, por exemplo, a Material UI, ou agora chamada de MIUI, que é uma das principais. E quando eu ia trabalhar com React Native especificamente, eu tinha outras bibliotecas. Então, um dos principais princípios do Native Base, quando ele surgiu aqui no mercado, do GitHub e tudo mais, foi ser uma biblioteca que sirva para a gente conseguir fazer aplicativos híbridos de verdade mesmo, e não só para Android e iOS, mas para Android, para iOS e para web. Então, a Native Base ela foi construída com esse princípio, com esse propósito, que é ter uma biblioteca única, que a gente consiga desenvolver um único código para web, Android e iOS. Como vocês estão vendo aqui, o próprio site dele ele já diz isso para a gente, né? Componentes universais, que seriam que servem para tudo, para React e React Native. Só para mostrar para vocês, né? A ideia é prover componentes e utilitários que a gente consiga utilizar no mesmo código e ele se auto-adapte ali, tanto para web, tanto para componentes que são para celulares especificamente, né? Então ele quer ser mobile, tablet e desktop a partir do mesmo lugar e eles serem do termos adaptativos. O Native Base ele tem uma sintaxe muito simples e muito fácil de usar, que basicamente ele usa a sintaxe padrão do React. Então a gente já acaba abrindo as propriedades aqui que são fornecidas para nós através da documentação, vamos passando e vamos personalizando. Por exemplo, esse cardzinho bonitinho que foi feito desse lado, o código dele está aqui à direita. E é um código muito simples e eu gosto muito porque é um código só de bater o olho a gente sabe o que está acontecendo. É um código fácil da gente entender. E esse código aqui é um código único, ele funciona tanto para tablet quanto para desktop. Ele vai se ajustando com um código. Isso é uma coisa bem legal que o Native Base trouxe, principalmente quando a gente fala de web e celulares. O Native Base também, ele trabalha e tem suporte padrão a temas que você consegue acabar fazendo altas personalizações no seu aplicativo. Acho que a maioria de bibliotecas de CSS aí acabam por ter, né? Mas é bom saber que a biblioteca de temas que a gente vai escolher já tem essa adaptabilidade por padrão, né? Então a gente tem opções de cor, de tamanho, de tipografia, que é tamanho de textos, e tem várias outras propriedades além dessas, né? Essa aqui é só um exemplinho. Isso é uma coisa bem bacana também, a acessibilidade do Native Base é uma biblioteca que ela se preocupa em ter interações com o teclado, coisas que é muito difícil da gente encontrar no React Native, porque o React Native, especificamente, ele foi feito para celulares, né? Claro que com porting para o React Native Web, a gente tem que ter esses recursos através de poder manipular o keyboard, né? Que é o teclado que a pessoa está utilizando. Então, a gente adiciona uma etapa a mais de facilidade. E aqui um pontinho de atenção. Você consegue fazer todas as questões de tratamento de keyboards no React Native sem usar o Native Base por padrão. Só que você acaba tendo que codar isso ou instalar uma outra biblioteca. A grande vantagem do Native Base é que ela traz para você todas essas interações de teclado prontinho para você utilizar. Ele também acaba gerando um código ali que os speeches, né, que é aqueles ferramentas de acessibilidade que normalmente pessoas têm dificuldade de visão, acabam por optar por o computador ler para ela. Um exemplo, eu não sei mais se exemplo é real, estou um pouco desatualizado em Flutter, mas quando eu comecei a trabalhar com Flutter há bastante tempo atrás, na versão beta do Flutter, provavelmente isso já mudou, Flutter, o código que ele gerava web não era um código nativo, né? Não tinha HTML, CSS, JavaScript se você inspecionava a página. Ele gerava pra gente um iframezão, que era tipo uma web simulada lá dentro. Hoje com certeza já deve estar diferente disso, né? Mas o Native Base ele gera componentes que ajudam a gente a trabalhar com acessibilidade. Um dos princípios do Native Base é ser uma biblioteca que vai agilizar o seu trabalho no dia a dia. Então ele provê um próprio sistema de Styled System, muito parecido com o Custom Styled System que o próprio React tem. E basicamente isso significa que a gente consegue personalizar as props que a gente quer, passando direto nos componentes. Então basicamente seria algo do tipo, né? Se eu preciso implementar padding, eu não preciso criar um style de padding lá no meu bottom, como eu faria com o React. Todo componente que eu faço, ele tem acesso
as propriedades, vamos dizer assim, mais padrões de estilos. Então, por exemplo, ó, se eu coloco uma box, que seria o equivalente de uma view no React, eu tenho já acesso a colocar padding das laterais, em vez de eu colocar padding left, padding right no estilos, eu posso simplesmente inserir um PX, que é padding X no eixo X, e ele automaticamente vai adicionar 3 de padding nos dois lados aqui do meu componente. Então, essas utilidades aqui são muito legais, elas, de verdade, elas facilitam muito o dia a dia de trabalho. Simplesmente você precisa dar um pad, alguma coisinha, você vai lá, adiciona a propriedade e vida que segue. Então isso é uma coisa que o Native Base traz pra gente muito legal. Uma coisinha aqui que é um diferencial que eu considero muito positivo também. O Native Base, eles fornecem um Figma prontinho para a gente utilizar, para que às vezes a gente... Pô, às vezes o que eu costumo fazer aqui nas minhas empresas, né? Eu acabo fornecendo esse Figma para os meus UI UXs e muitas vezes eles trabalham somente no UX, porque o UI já está pronto, né? Então, através do uso do Figma aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar ele também vem com a característica de ser uma biblioteca que promete ter muitos componentes prontos para você, como, por exemplo, elementos para fazer alinhamentos nas verticais ou na horizontal, que é o caso do VStack, do HStack. Por exemplo, elementos de formulários aqui, a gente tem text field, radle buttons, check buttons, checkboxes, na verdade, e botões de ação de vários tipos e variantes diferentes. Ele se inspira bastante na do Material, né? Elementos de interação, por exemplo, abrir e fechar modais, esses pop-ups que aparecem aqui, elementos de agrupamento. Então, ele vem com a característica de ter muitos e muitos componentes prontos para você não ter que ficar refazendo a roda e simplesmente reutilizar um componente que já existe. E que nem eu mencionei, ele tem o propósito de ser que funcione para qualquer plataforma que você tiver. Desse modo, ó, a gente consegue fazer isso aqui, que é bem legal. Então, se a gente está no tablet, um layout é um, no celular o layout é outro e na web o layout é outro. De modo que somente a tela variando de tamanho, ele vai se ajustando. Isso aqui é o que a gente chama de layout adaptativo, que ele se adapta à tela que você está trabalhando no momento. E a grande vantagem é que você não precisa fazer 3 códigos. Você não precisa fazer um código para web, um código para tablet e um código para iOS. Um código para todos já resolve esse problema. Obviamente, né, tem que ter padrão Dark Mode, né? Nós, como os bons desenvolvedores, sempre utilizamos o Dark Mode. Então, isso aqui já é algo nativo que ele já fornece para a gente, não é algo que a gente precisa preocupar. Só deixa de criar o app, o nosso app já tem Dark Mode por padrão. No máximo, a gente personaliza uma cor ou outra ali se a gente quiser. Isso aqui é uma coisa bem legal também, ele até fornece telas já prontas e pagas, se você quiser utilizar, para facilitar o seu desenvolvimento. Então, às vezes, telas de login, telas de criar conta, são coisas que a gente, vamos ser sinceros, né? A gente não precisa muito ficar criando isso aqui toda vez. Que login não muda muito, criar conta não muda muito, então ele já fornece uns aplicativos meio que pré-prontos para a gente pegar e otimizar o nosso trabalho. Isso é bem interessante. Claro que essa parte aqui é paga, mas continua sendo bastante interessante. Essa foi uma introduçãozinha bem breve sobre o Native Base, para você que não está muito familiar entender o que eu estou comentando. Mas em forma resumida, assim, ele é uma biblioteca de UI UX com componentes prontos para React Native que a gente pode utilizar nos nossos projetos e ganhar muita produtividade ali quando a gente está trabalhando, além de ter uma série de recursos já prontas para a gente não ter que desenvolver tudo do zero. Então, basicamente é isso. Um ponto importante da gente ressaltar é que o GlueStack ele não entra para ser uma biblioteca que ele vai concorrer com o Native Base. Então, por exemplo, tem o Native Base e tem o GlueStack. Qual que eu uso? Eu posso escolher um dos dois? Não é bem assim. O GlueStack ele entra para ser uma nova biblioteca que vai fazer a substituição do Native Base. Ou seja, se a gente usar os termos práticos de programação que a gente acaba utilizando no dia a dia, a GlueStack ela vai ser a major, a biblioteca que vai estar valendo. E a Native Base ela vai entrar no que a gente chama de deprecated, que ela foi depreciada, né? Ela não é mais utilizada, não vai mais receber atualizações e eles recomendam agora, pelo menos nesse primeiro princípio, isso vai ser um tópico de discussão, compensa migrar ou compensa eu criar um projeto novo ou manter a minha anterior? E aí, o que a gente... Vamos fazer a avaliação aqui do GlueStack, vai ser a minha primeira impressão do que essa biblioteca fornece, eu ainda não vi. E eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês essa... É quase um React. Ele fala aqui, ó, code em um único lugar, roda em qualquer lugar, em formas nativas. Então, ele mantém a proposta que ele tinha anteriormente, né? Que nem eu mencionei anteriormente, o Native Base nasceu com essa proposta, o GlueStack ainda mantém essa proposta. Isso é algo bem legal e deve ser mantido sim, então, ponto positivo aí para o GlueStack. Seguindo aqui, ó, vamos ver o que mais eles vão fornecer aqui pra gente.
Aparentemente ali é uma documentação toda refeita. Eu não tinha críticas em relação à documentação anterior. Eu acho que só o suporte do TypeScript na Native Base, não na hora do código, mas na documentação, era um pouquinho ruinzinha. Então vamos torcer para eles terem resolvido esse problema agora na nova, né? Mas aparentemente ela segue mais ou menos o mesmo caminho da Native Base que eu achava boa. Então, ponto positivo na documentação aqui, pelo que eu estou vendo também. Componentes universais para web e mobile também era uma coisa que ele já trazia na Native Base anterior e ele aparentemente está mantendo nessa, né? Uma coisa que eu utilizo em um lugar só, não preciso ficar criando variações e verificando plataformas, ela simplesmente vai funcionar em qualquer dispositivo que eu estiver utilizando. Ó, aparentemente mantém normal. Agora que ele, aparentemente, ele está colocando o suporte a temas, que é uma coisa que a gente já tinha no anterior. E aí vai uma crítica minha ao Native Base. Eu achava o tema do Native Base muito ruim de trabalhar. Ele era um pouco engessado, ele era muito verboso. Eu, particularmente, eu não gostava muito dele. E ele não tinha suporte nativo ao TypeScript para o tema, então não me agradava muito, assim. Eu usava poucas funcionalidades de tema do Native. Talvez agora no BlueStack eles tenham refeito e deixado o tema melhorado. É um tópico que a gente tem que dar uma olhadinha com carinho. Mas se eles mexeram nisso, independente do que mexeram, eu já considero com bons olhos, porque eu não gostava do anterior. Mais de 30 componentes, eu acho que o outro tinha 29, então provavelmente eles... Como a gente está falando da versão 1.0, eles devem só ter mantido, ou pelo menos os componentes que eles já tinham anteriormente, sem ficar adicionando muitos novos. 100% customizáveis também era uma coisa que a gente já tinha anteriormente e manteve, ponto positivo. Universal já falamos. Responsivo. O responsivo no Native Base ele sempre existiu, só que era um pouquinho trabalhoso da gente fazer o responsivo, a gente tinha que ficar criando algumas lógicas ali na hora de fazer a adaptabilidade do nosso app. Eles mantêm essa funcionalidade no BlueStack, mas vamos torcer para que agora seja um suporte mais simples da gente integrar, com menos lógica de código ali. Eu não sei ainda, tá? Estou literalmente nas minhas primeiras impressões, mas se eles já estão anunciando esse responsive aqui, é algo que eu vejo com bons olhos, que também tinha bastante espaço para melhoria. Estilos flexíveis, não sei se eu entendi o que esses estilos flexíveis aqui faz no vídeo deles, ó. Simplesmente não fez muito sentido para mim o que é esses estilos flexíveis. Porque se a gente olhar e ver bem, do mesmo jeito que a gente definia as propriedades aqui, a gente definia quando a gente utilizava o Native Base. Então, particularmente, eu não vi muita diferença nesse caso. Dark Mode habilitado era uma coisa que a gente já tinha lá no outro. Ok, mantém. Acessibilidade também a gente já tinha, mas aqui também o Native Base ele iniciou, mas existia um espaço para bastante melhorias aqui, principalmente mexer com as teclas do keyboard, era uma coisa que faltava um pouquinho mais de trabalho. Também vejo com bons olhos que eles estejam anunciando isso. Aqui ele só está falando de acessibilidade propriamente dita, né? Vamos ver o que é esse daqui. Acho que ele está falando da modularidade dos componentes deles. Tá, entendi. No Native Base, como é que funcionava? Eu acredito que seja isso, tá? Quando a gente tinha um button, a gente não acessava as propriedades diretamente aqui do jeitinho que está especificado aqui, ó, tipo button.text. A gente tinha um outro componente que chamava button text, tudo junto, e a gente pegava ou passava eles para props, né? Então, por exemplo, o button no Native Base, ele ficaria assim, ó. Opa, tirei sem querer. O text ficaria uma propriedade, volta, calma. Ó, o text que está aqui, ele ficaria uma propriedade aqui dentro e o icon também ficaria uma propriedade aqui dentro. Então a gente tinha um componente que ficava uma linguição de propriedades ali para a gente passar tudo que a gente precisava. Aparentemente aqui, pelo que eu estou entendendo, eles estão deixando isso mais modularizado e particularmente eu acho bem legal. Assim, eu gostei dessa novidade aqui. Acho que fica mais organizado o código desse jeito. Aqui ó, informação de documentação bem detalhada. A antiga já era, mas ela carecia um pouco de exemplos. Vamos ver se a nova agora ela tem mais exemplos, então é bom que eles tenham trabalhando nisso também. Isso aqui é muito bom, tá? Já tinha não era uma extensão para VS Code, no Native Base a gente tinha uma biblioteca que eles adicionavam snippets pra gente. Se você não sabe o que é snippet, não sabe o que eu estou falando, eu acabei de lançar um vídeo de como criar o seu. Talvez seja interessante você clicar em algum lugar aqui da tela para ver esse vídeo, porque pode ser de seu interesse, algo que se você não sabe o que é, você deveria saber. Mas snippets basicamente são, ó, o que ele está colocando aqui, ó, quando você cria um alerta
no exemplo que ele deu, você consegue selecionar um dos pré-prontos e ele adicionar código para a gente mais facilmente, ó, desse jeitinho aqui mesmo. Aparentemente, pelo que eu estou vendo no vídeo aqui, a quantidade de snippets que tem simplesmente tipo, um alerta está muito maior. Antigamente ele tinha uma carência de snippets, por exemplo, tinha um snippet só de alerta, era muito simples. Ajudava, era interessante, mas era simples. Pelo que eu tô vendo aqui no preview, parece ser algo bem legal, assim, ó, parece estar bem completa a quantidade de snippets disponíveis. O UI Kit do Figma era uma coisa que mantinha, acho que eles mantiveram aqui também. Blazing Fast. Isso aqui é muito bom, ó, vamos dar uma olhada, ó. Isso aqui já é... Pô, volta. Isso aqui é muito legal, olha só que da hora. Isso aqui é um teste de benchmarking que ele tá falando que, cara, o GlueStack UI tá rápido. O Native Base era meio devagarzinho, mas o GlueStack tá bom. Ó, o React Native, que é o padrãozão, o Styled Components, que é bem popular, são ainda os mais rápidos. Considerando a quantidade de funcionalidades que o GlueStack promete pra gente, esse tempo em milissegundos é algo que eu acho que isso justifica ser um pouquinho maior que os outros. A gente já usava o Native Base, a gente tinha uma resposta de tela muito bom, já com 500 milissegundos, era quase imperceptível para o usuário. Agora decaiu muito essa quantidade aqui, então ela promete ser muito mais rápido do que ela já foi. Aqui acho que ele só tá, vamos ver aqui, ó. Se tem alguma coisa interessante, universais, variantes. Putz, isso daqui, se isso daqui for verdade, isso aqui é muito bom, ó. Ele está dizendo aqui que o GlueStack ele permite que a gente crie de forma fácil, está escrito, diferentes variações e componentes com diferentes estilos. Antes a gente era meio engessado. Por exemplo, a gente tinha um text field. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu acho que esse daqui vale a pena. Estou aqui na documentação do Native Base só para ilustrar o que eu estou falando, ó. Então, isso daqui é o que a gente chama de variante. É ter ele outlined, filled, underlined, sem estilo, redondinho, tem vários estilos. E no Native Base, a gente tinha meio que usar os estilos que ele provia pra gente. Se a gente quisesse um estilo diferente do que estivesse disponível, isso para qualquer tipo de componente, sinceramente falando, era um parto fazer essa modificação. Era muito chato. Ainda mais se você fosse inventar de fazer pelo tema. Dava para fazer? Dava, mas era muito ruim, eu não gostava e eu acabava não utilizando, ou eu criava o meu próprio componente quando eu precisava fazer uma variação diferente do que tinha no tema. Supostamente, né, pelo que a gente está vendo aqui no vídeo de preview, as variantes agora a gente vai conseguir criar de uma forma fácil. E se for verdade, cara, putz, muito, muito da hora essa funcionalidade, ela será muito bem-vinda aqui. E aparentemente, deixa eu ver isso daqui, ó, zero JavaScript com SSR, que agora o GlueStack ele roda no server-side por padrão. Isso daqui é legal, porque quando a gente trabalha com aplicações que têm as características de SSR, dependendo da biblioteca que a gente usa, a gente tem que esperar o componente fazer um mount, um build ou diversas outras coisas. Então, cara, uma biblioteca que ter já padronizada para ter o SSR por padrão é fundamental. O Native Base ele pecava nesse ponto que ele não era tão otimizado assim. E se agora já vem direto de fábrica com essa funcionalidade já embutida, só vejo vantagens também da gente acabar utilizando. Tem mais alguma coisa? Nossa, isso daqui é da hora, hein? Não que isso aqui já não fosse, mas é legal também, ó. Feito para React Native, Next.js e Expo. O caso do SSR especificamente é lá no Next.js, tá? E o Expo, que é o que a gente acaba utilizando, o React. Olha só, tem até para React. Antigamente o Native Base ele só tinha suporte para React Native e para o Expo. Eu não me recordo se tinha para Next também. E agora aparentemente eles têm suporte até para o React por padrão. Isso é muito legal. Ó, dos criadores do Native Base e aqui a empresa que realizou para eles. Muito show de bola. Vamos ver o que é isso aqui. Que provavelmente isso aqui deve ser o roadmap deles, talvez. Ó, o VS Code, a extensão já está publicado, eu quero testar. O GlueStack UI está publicado também. E esse daqui, que é os templates para o desenvolvimento rápido, vai vir em breve, né? Legal. Aqui é os temas, tudo mais. Acho que aqui é só o resuminho do que a gente acabou de passar, né? No videozinho ali, ó. Particularmente, eu estou curioso bastante nessa extensão aqui, ó. Vamos ver. Você não precisa mais escrever extensivas linhas de código, só digite o nome do que você quer e pegue um código inteiro para você, ó. Isso aqui é um snippet, né? Então, ó, insira snippets de forma instantânea, tenha diferentes acessos a templates de código, a imports automáticos é uma coisa bem interessante. Se a extensão para ajudar a gente a ter os imports automáticos é muito bom. E hooks dinâmicas e variáveis. Provavelmente é snippets para hooks também. Estou ansioso para testar essa extensão.
Isso possivelmente aqui no momento que eu estou fazendo esse roadmap aqui, esse vídeo no dia em dezembro, olha, acho que o GlueStack UI Pro já está liberado também, que as UI templates premiums aqui para a gente acabar utilizando. Interessante. As redes sociais deles e acho que é isso, fazendo um review as primeiras impressões. Acho que um tema que a gente não tem como fugir essa discussão é: e aí, compensa eu migrar o meu Native Base para o GlueStack UI? Sim ou não? Essa discussão eu acho que inevitavelmente a gente vai acabar tendo aqui. E vamos. Sempre eu digo, né, gente? É sempre uma questão muito de depende. Não tem certo, não tem errado. Se a gente fosse levar no pé da letra, o certo seria assim: faça a migração. Só que a gente tem que levar uma série de considerações, às vezes tempo, que a gente está com pouco tempo para fazer isso. Então vamos tentar levantar alguns prós e contras baseado no que eu vi agora. E lembrando, tá? Esse vídeo é de primeiras impressões. Eu estou vendo essa GlueStack agora com vocês. Tá, eu não tenho tanto conhecimento, na verdade eu não tenho conhecimento de nada do GlueStack para poder afirmar ou não afirmar alguma coisa. Se eu falar alguma coisa errada ou se vocês discordarem ou tiver pontos para acrescentar, deixe comentários aqui para que possa rolar uma discussão. Fato é, se você está começando um projeto agora, mano, já começa em GlueStack. Não inventa de começar em Native Base, não faz sentido mais, porque ela em algum momento ela vai parar de receber as atualizações. Então, tá começando um projeto novo, já vai lá, já instala o GlueStack e já segue de GlueStack. Agora que eles liberaram a versão oficial e não mais a beta. Então, já está liberado, pode seguir. Agora, se é o nosso caso, por exemplo, se você já acompanha o canal, você sabe que a gente está fazendo um aplicativo de beber água. E esse aplicativo de beber água, a gente começou ele no começo do ano, onde nem existia a chamada de BlueStack UI. Nesses casos aqui, o que aconteceu? Durante o desenvolvimento do nosso projeto, o BlueStack ele foi liberado, no caso agora. E aí a gente vai ter que ponderar, será que a gente migra o nosso aplicativo de beber água ou não migra? E já adianto para vocês que eu vou migrar, porque o nosso aplicativo ele tá tão pequenininho, tem tão poucas telas e tão poucos componentes, que essa migração a gente faria em tempos, assim, acho que de minutos ou até horas ali para a gente fazer a migração completa. Então, no aplicativo de beber água a gente vai mudar sim, porque seria rápido e fácil, sem maiores problemas. Agora, se o nosso app fosse extremamente gigante, a gente provavelmente teria que adotar uma migração gradual. Por exemplo, como que seria uma migração gradual? A gente instalaria as duas bibliotecas ao mesmo tempo e essas duas bibliotecas elas fariam e eu ia trocando devagarzinho. Por exemplo, hoje eu vou trocar todos os botões da minha aplicação pelos novos do GlueStack. Então vou todos os arquivos que eu tenho botão e vou fazer essa troca e gradualmente ali, conforme as semanas e dias forem passando, eu vou devagarzinho fazendo a troca. É importante dizer que esse tipo de migração ela é muito trabalhosa, tá? E dependendo do nível, às vezes a gente chega e fala, putz, talvez compense eu fazer um app novo do que fazer toda essa migração. São cenários tão difíceis e complexos de dizer para você que a opção A, a opção B, a opção C é a mais correta, que seria imprudente da minha parte eu dizer para você, ó, siga nesse caminho. Sempre é de um programador, e isso até é legal comentar com vocês, que isso daqui se define pela senioridade dele. Quando ele vê um problema, ele tem que analisar qual que é a solução de melhor custo-benefício, levando em tempo o tempo de implementação, a qualidade do meu aplicativo, a maturidade que o meu time tem, a capacidade de eu entregar aquilo que eu estou prometendo e também o tamanho do buraco que eu estou me enfiando. Existem muitos cenários que a gente tem que levar em conta a bater o martelo e falar migração. Tanto que lá no site mesmo ele fala, cara, se você está começando um projeto novo, pô, eu recomendo que você já inicie no GlueStack. Ele tem um arquivo só de migração, mas ele mesmo já avisa pra gente que a migração pelo GlueStack ela pode ser trabalhosa. Você tem que olhar para o que você tem hoje e ver se compensa migrar ou não. Às vezes a resposta é não, às vezes compensa manter no Native Base mesmo. E paciência, o mundo é assim, a gente não consegue dar conta de atualizar 100% de tudo que a gente já tem, a menos que a gente tenha um time muito grande. E na maioria das vezes, vamos ser sinceros, a gente acaba trabalhando sozinho ou no máximo em par. Levem sempre essa consideração ali desses tópicos, desses pontos que eu falei para você. Façam uma ponderação entre o que a gente tem e decidam se vale ou não vale a pena fazer a migração. Se ficar com dúvida, deixa nos comentários aí que será um prazer ajudar vocês. Bom, e como eu estou curioso em relação a essa biblioteca aqui, ele fornece uma demonstração aqui pra gente. Vamos rodar esse comandinho aqui do GlueStack, vamos ver o que acontece, vamos ter as primeiras impressões olhando no código ali rapidinho. Bom, vou abrir meu terminal aqui mesmo no VS Code e vamos rodar o comandinho que eles mesmos especificaram pra gente ali na documentação, que é o npm create GlueStack. Aqui provavelmente isso daqui deve ser algum tipo de CLI,
particularmente eu não conheço essa sintaxe de create da NPM. Olha só que legal, de rodar esse comandinho aqui, ó, ele forneceu aqui pra gente. O que que a gente quer construir? Um aplicativo web, ó, ele já sugere um Next.js como padrão, interessante. Um aplicativo mobile com Expo, um aplicativo mobile com React Native ou um Universal App. Ah, olha, ele até fornece ali um monorepo com Next.js, Expo e BlueStack UI. Caraca, isso aqui é muito promissor. Mas ali tá coming soon, acho que ainda não está disponível o monorepo pra gente. Então, vamos selecionar aqui que a gente vai fazer um mobile app com Expo mais o BlueStack UI por padrão. Ele vai pedir para instalar algumas dependências, vai instalar aí o que você precisar. O nome do meu aplicativo vai ser Demo Refugio Code, para a gente testar. Sempre colocando, não colocando espaços nem caracteres especiais. E agora acho que ele vai começar a fazer a instalação das dependências aqui. É isso mesmo, npm install. Vamos cortar o vídeo, porque isso aqui provavelmente demora um pouquinho. Enquanto ele ainda está fazendo a instalação, fiz uma breve pesquisa que eu fiquei curioso para saber como é que funcionava o comando npm create. E eu descobri que o npm create ele serve para fazer a geração de projetos baseado em algum projeto de scaffold que já existe hoje. Eu não conheço, mas acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso que eu achei bem legal. Antigamente a gente tinha que instalar CLIs específicos e aparentemente tem um outro jeito de a gente gerar projetos agora com NPM que até o momento era desconhecido para mim. Então, provavelmente gravarei um vídeo exatamente sobre npm create aqui. Bom, supostamente aqui terminou. Vamos dar uma olhada no código aqui para ver o que a gente tem. Ó, vou digitar aqui code que gerou o demo refugio code para gente. Abrir um novo VS Code com o nosso projeto e vamos ver como que ele gerou esse código aqui para gente. Ó. Primeiramente, ele gerou uma estrutura básica aqui para a gente de Expo. Tem aqui nada demais. Os assets padrões do Expo também, que são os ícones que quando a gente abre o aplicativo. Package.json, vamos dar uma olhada nas instalações aqui que ele fez para a gente. Ele instalou o GlueStack Style, que é aquilo lá para a gente fazer os pacotes de estilos, a UI de tema, de config, de motion. Isso daqui parece algo interessante, tá? Antigamente era tudo dentro da mesma biblioteca. Acho que eles estão indo para uma abordagem mais modularizada agora. Esse Legend App Motion não sei para que serve, mas provavelmente para fazer animações de alguma coisa, ó. HTML Elements do Expo, o Expo na versão 48. Isso aqui já não gostei muito, porque já saiu esse aplicativo na versão 48 do Expo. Eu sei que isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não deve se levar em consideração, mas o Expo já está na versão 49, então a gente já teria que fazer o update do Expo da 48 para 49, se caso a gente fosse inicializar. Vamos levar em consideração que isso aqui é um exemplo. Então, se você estiver iniciando um projeto agora, você vai seguir isso aqui que eu estou te falando. Você vai criar um novo projeto com Expo especificamente, e daí você vai lá. Lá na documentação do Expo, inicia um projeto para ele já abrir tudo na última versão atualizadinho. Depois você abre o GlueStack e vem aqui em Manual Installation e daí faz a instalação do GlueStack manual no seu Expo que você acabou de startar. Tá? Sigam esse passo aqui. Acredita em mim, vai ser melhor e você vai manter o seu Expo atualizado. Como eu mesmo disse, para fins de exemplos e testes, não tem problema nenhum a gente seguir olhando aqui desse jeito. E depois aqui as dependências do React padrão. Vamos ver o que ele coloca aqui no app. Bom, ele inicia um provider com toda a UI UX aqui pra gente, passando uma propriedadezinha de config. Essa daqui provavelmente deve ser o tema padrão dele, ó, com todas as cores e tudo mais. Vamos ver se isso daqui tem interface. Ó, ainda não tem interface, hein? Até que tem. Estou um pouquinho confuso. Teria que fazer o teste um pouquinho mais... É uma interface que ele vai, como que eu posso dizer, uma interface auto-interpretada, né? Não é algo já definido. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque a gente pode adicionar novas propriedades sem muito problema. E ruim porque ele vai ter que ficar fazendo a inferência dos tipos aqui estão. Então, depois ele só cria um componente de home, um componente de container e um card aqui de feature, né? Onde a gente pode dar uma olhadinha na nova sintaxe. Aqui eu já vejo essa sintaxe aqui como diferente, que é uma sintaxe que eu não via muito lá no outro. Esse símbolo de dólar aqui é algo meio estranho para mim. Mas acho que basicamente, pelo que eu estou olhando, antes a gente não tinha esse dólar. Eu acho que é só um prefixo para sempre que a gente colocar isso, a gente conseguir fazer um pré-filtro ou para indicar que isso daqui é um parâmetro. Então acho que não é nada demais, só deve ser uma convenção aqui do novo GlueStack, sem problemas nenhum. Até acho legal ter essas convenções, manter um padrãozinho falando que isso aqui é um parâmetro. Legal, gostei. Se a gente até passa o mouse aqui, ele dá essas opções aqui pra gente, então provavelmente deve ser isso mesmo. Para todos, tanto de color aqui e tudo mais, ele segue esse mesmo padrão, ó. Vamos ver aqui se tem, ó. É isso aí. Legal, gostei. Aqui no SX também ele segue o padrão de arroba. Agora não é mais o dólar, é arroba.
Então, acho que ele deve ter algumas convenções. Provavelmente, se a gente for na documentação, a gente vai achar. Talvez tudo que mexa com tamanhos de layout, que são esses casos, ele usa o prefixo de arroba. Variáveis que são do tema, ele usa prefixos de dólar. Estou supondo essas coisas, mas deve ser para fazer padronização, de você saber o olho e saber do que se trata. Legal, gostei. De diferença de código, assim, não tem muito não. Ó. Box, text, feature card, que foi o que ele criou ali em cima, mantém o mesmo padrão. Aparentemente, assim, de uso de biblioteca, eu não senti muita diferença. Se você não me dissesse que é GlueStack, a única coisa que eu sentiria de diferença é o dólar ou o arroba. Então isso é muito bom, na minha opinião, porque isso aqui facilita muito a nossa curva de aprendizado. Em resumo, se tudo que for apresentado lá naquele vídeo que a gente assistiu for verdade, ela for mais rápida e tudo mais, não tem motivos para a gente não usar. Ela parece estar muito legal e ela mantém toda a essência de coisas boas que o Native Base já permitia para a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, curta, comenta, compartilha, faz todo aquele pacotinho lá. Já vou deixar um spoiler, nós vamos refatorar o nosso aplicativo de beber água para que ele tenha o Glow Stack, provavelmente está aí, seja os próximos vídeos já. Então lá a gente vai entrar na migração, na troca e toda a configuração que a gente precisa fazer de forma mais detalhada. Beleza? Então, até a próxima.